Estamos no Escola da Graça Cast, começando mais um episódio. Ouvinte, que bom estar com você e que bom sabermos que o nosso pastor Aloysio semanalmente se assenta à mesa para conversar conosco. Temos aquela conversa ungida, cheia de revelação, e você pode participar. Siga o pastor nas redes sociais, mande a sua pergunta e já vamos começando com tudo. Pastor Aloysio, quarta-feira, estamos sempre sentados à mesa. Uma honra estar aqui, pastor. Boa tarde. Boa tarde, pastor Guilherme Rigonato. Para mim é que é uma honra e uma alegria poder compartilhar algo do Evangelho da Graça com aqueles que estão nos acompanhando. E eu digo para você, é um tempo de descontração para mim, né? Não é nem um trabalho, é alegria. Glória a Deus, pastor. Nós ficamos muito felizes em ver o senhor aqui conosco. E eu sei de uma coisa, o pessoal tá sempre mandando perguntas, e às vezes o pessoal pergunta assim, ó, o que o pastor Aloysio gosta de comer? Tem uma irmã, ela quer mandar um pudim, porque eu já dei a dica, falei, olha, meu irmão, o pastor gosta muito de pudim, mas todo doce assim o senhor gosta também, né, pastor? Gosto demais, gosto de pudim, gosto de ambrosia, gosto de doce de mamão de todo jeito, gosto de doce de leite, a lista é grande. Gosto de arroz doce. Arroz doce sem açúcar queimado. Gosto de mané pelado. Que é isso, tem muita coisa boa. Mas a lista é grande. O pessoal tem material para trabalhar, viu, pastor? Eu acho o máximo, viu, pastor? Porque a gente gosta do que a gente comeu na infância, né? Normalmente sim, porque o seu paladar é treinado ali naquela época, né? Então aquilo que você foi treinado para comer na infância, você passa a apreciar depois de adulto. Por isso que nós aqui em Goiás gostamos tanto de pamonha, é verdade. Não é verdade? Piqui, porque desde crianças fomos habituados com o aroma, com a textura, com o sabor. Então para nós pelo menos para mim que sou goiano, eu também. Raiz, é um prazer muito grande. Mas quem não foi criado, a primeira vez que ele sente o aroma, por exemplo, do piqui, pode não ser muito agradável. Ele pode não se sentir confortável. Aí tem as duas reações, o que come 60 caroços de piqui e o que não aguenta nem sentir o cheiro. Tem isso. Pastor Luiz Rigonato, uma boa tarde. Olha, para mim também, boa tarde, Guilherme Rigonato. É um prazer, é uma diversão estar aqui com o pastor Aloysio, né? Ouvi-lo, e eu sei que ao final de mais esse podcast, a gente se torna mais rico, mais conhecedor de detalhes que às vezes a gente nem tinha noção. Por isso que é importante os irmãos mandarem as perguntas, né? O pastor Aloysio responder. E aqui ao lado do pastor Marcos Mota, que também enriquece essa mesa. Aleluia! Pastor Marcos Mota, uma ótima tarde, pastor. Boa tarde, Guilherme Rigonato. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com o pastor Aloysio, com o pastor Rigonato e com você e com essa mesa que abençoada, né? Eu estava lembrando aqui, Guilherme, porque esse podcast fala a gente fala muito, e a maior parte dela é sobre a graça de Deus, né? E eu lembro que eu falava pro Naor Pedrosa o seguinte: Naor, infelizmente eu pareço mais com o irmão do filho pródigo. Isso há muitos anos atrás. Rapaz, mas deixar de ser irmão do filho pródigo não é fácil, por isso que é muito importante ouvir a palavra da graça, porque a maturidade espiritual está relacionada com essa graça. A graça é maturidade espiritual. Amém? E para mim é motivo de alegria. Eu também vou ter que ser sincero aqui, então. Eu acho que eu estou no meio do caminho, mas eu também estou deixando de ser irmão do filho pródigo para a glória do Senhor Jesus. É melhor ser assumido, né, pastor? Para ser curado. O problema é esse. Todos nós temos na nossa carne desejo de merecimento, né? Temos justiça própria. Faz parte da nossa carne isso. Então, mas você não é a sua carne. Sim. Né? Você é o seu espírito. Amém. E no espírito você foi regenerado, você já provou do amor e da graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Então você não pode mais ser o irmão do filho pródigo. Aleluia. Mas há muitos que ouvem a mensagem da graça. Qual é a mensagem da graça? É que o pai, que foi ofendido, né, que o filho desprezou, deu para o filho a herança, o filho torrou o dinheiro, depois o filho volta para casa e o pai o recebe com abraço, com beijo, e coloca uma roupa nele, um sapato novo, e vamos fazer festa. Essa é a graça. A recompensa de voltar para casa, né, pastor? Não, essa é a graça. É Deus dando, como aquele pai, para quem não merecia mesmo. É um safado. Entendeu? De marca maior, mas o pai o ama, entendeu? Só que você vai ter muitos hoje em dia que nos ouvem, mas ele tem o espírito do irmão do filho pródigo.
Entendeu? Ele fala, eu não aceito isso. Não tem sentido isso. Essa igreja não fala de santidade. Você é um pai que não fala também do comportamento. Você não vai corrigi-lo, não vai fazer nada. Então, eles estão sempre falando isso, né? Agora, eu estou aqui na igreja esses anos todos. Então, eu não tenho bênção. Já ouviu isso? Eu já. Então, é exatamente a postura do irmão do filho pródigo. Então, quando você ouvir a história do evangelho, receba. Amém. Abra o coração. Amém. Amém. E é isso que nós vamos fazer agora, então, pastor. Deixa eu já iniciar, que a Norma perguntou. E a gente vai dando espaço para você, ouvinte, que está sempre acompanhando o podcast. Ela diz, pastor, eu nasci de novo, já pedi perdão para Deus pelos meus pecados. Mas, para ser realmente salva, eu tenho que perdoar todas as pessoas que eu ofendi e prejudiquei. Como que a reconciliação com os outros se relaciona com a salvação de Deus para comigo? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, pela graça sois salvos mediante a fé. Só. Se alguém acrescentar qualquer coisa, ele está pregando outro evangelho. Se alguém diz, olha, pela graça, é pela fé, mas sede santo porque eu sou santo. Parece lindo, piedoso, mas é outro evangelho. Não é o evangelho dos apóstolos. Ah, não, é graça pela fé, mas você vai ter que ir lá restituir, pedir perdão, tudo que você fez de errado para as pessoas. Entendeu? Veja, não tem nada de errado na santidade, não tem nada de errado, obviamente, em ir se reconciliar, pedir perdão para alguém. Mas quando você coloca isso no pacote da salvação, aí se torna algo, como é que eu vou dizer, um outro evangelho. E Paulo diz que qualquer outro evangelho deve ser o quê? Anátema. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque normalmente a tendência das pessoas, das igrejas de maneira geral, é acrescentar algo à mensagem do evangelho. O evangelho, isso é uma pergunta muito interessante. O que é o evangelho? Sim. As pessoas falam, mas essa é uma igreja que prega o evangelho, entendeu? Mas só porque domingo ele ameaçou o povo de ir para o inferno, entendeu? Quer dizer, o inferno existe? Sim, existe. Mas falar do inferno não é boas novas, não é evangelho. Entendeu o que eu tô uma dizendo? má notícia, na verdade, né? Sim, não é o evangelho. Eu sei que, eu me lembro, né, no carnaval do ano passado, se não me engano, a Baby Consuelo, né, no trio elétrico lá em Salvador, e ela falou para todo mundo, gente, prepara que o apocalipse está chegando. Eita. E Foi. veja, não tem nada de errado nisso. Eu até acho bom que as pessoas falem, porque está mesmo. Mas isso não é o evangelho. Não é. O evangelho é a boa notícia. Deus não está irado com você, está te convidando para voltar. Sua dívida foi paga, o filho mais velho já pagou. Volta para casa. Amém. Entendeu? Esse é o evangelho. Mas a gente acrescenta coisas, né? Então, é aquela velha história. Você não se limpa para tomar banho. No banho você vai do jeito que você está. Sim. Mas aí a pessoa chega na igreja e o cara fala para ele, não, primeiro você vai consertar a sua vida. Porque se você não consertar a sua vida, você não pode ser salvo. Poxa vida, se ele fosse capaz de consertar a vida, ele não precisaria de Jesus. Verdade. Ele resolveria sozinho o problema dele, não é verdade? Mas ele é desafiado, então ele tem que fazer algo, entendeu? É obra sendo acrescentada à mensagem. É só pela graça, mediante a fé. Ok, Norma? Mas, dito isso, depois que você se converter, ou se converteu, né? Não sei se você está no processo, você tem que se lembrar, então, que você já foi perdoada. Esse é um fato da vida. Agora, se você se lembra, Jesus disse, né? Você vem trazer uma oferta e você lembra que tem alguém que tem algo contra você, vai lá, reconcilia com ele. Depois você volta e termina a sua adoração. Entendeu? Então veja, o Espírito Santo, esse é o tipo de situação que o Espírito Santo vai te lembrar. Porque se você tivesse que lembrar todos os pecados que você cometeu contra pessoas para poder ser salvo, quem seria salvo? Exatamente. Porque a gente ofende o tempo inteiro, sem perceber, às vezes até percebendo, mas esquece depois. A pessoa ofendida também não se lembra mais. Mas o que é pecado, não é verdade? Então, você depois de convertida, aí sim, você pode agora perdoar, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Amém. Mas isso não é condição para ser salvo. E dizendo isso, né, eu provavelmente vou ganhar muita pedrada, mas eu não ligo, eu vou sustentar essa verdade. É só pela graça, mediante a fé. Amém. Amém.
Pastor, Jesus mesmo não pregou sobre o inferno, né, pastor? Jesus não, ele falou focou do inferno. Ele falou do inferno, com certeza. Mas como é que ele curava? Como é que os pecadores eram tratados? Você vê, Jesus nunca falou para alguém que veio para ser curado, dizendo: eu não estou sentindo, tem algo errado na sua vida. Percebi aqui agora. O que é? Eis que te digo. E fala o pecado. Jesus não falou isso para ninguém. Todo mundo que veio. E você acha que dentre tantos que foram curados, tinha alguém que estava com problema sexual, problema conjugal, problema financeiro? Tinha todo tipo de problema. Mas o Senhor não falou para ninguém ir resolver nada. Ninguém. Ele curou todos que vieram a Ele. Né? Então, essa é a postura que devemos ter hoje também. Todos os que vêm devem receber a mensagem. A mensagem é essa. Mas vamos dizer, é por isso que hoje em dia está surgindo uma igreja que não tem padrões morais, que não tem mais limites e que é mundana. Olha, pregar o evangelho é a única solução para esse tipo de igreja que você está pensando. Entende? Quanto mais mundana, é porque ela é legalista. O mundo funciona com base no comércio. Tudo no mundo é comercial. Tudo no mundo é meritocrático. Quando você traz isso para a sua relação com Deus, isso é carnal, é mundano. Então, a única maneira de você ter uma igreja realmente do Novo Testamento é ensinando os irmãos o Evangelho e levando-os a compartilhar essa mensagem do Evangelho. Amém. Pastor, essa questão, estou observando a pergunta da Norma, né? Que geralmente os irmãos têm essas coisas. Não, eu sou salvo pela graça, por meio da fé, mas é necessário também que isso, aquilo outro, eu sou perdoado, mas é necessário que eu apresente diante de Deus a lista dos meus pecados de hoje ou de sempre. Sempre tem esse peso, né, pastor, assim, de que você é salvo, mas você tem que fazer isso e aquilo outro. Porque não está resolvida a questão. Entendeu? Esse pessoal não crê que a obra está terminada. Eles não creem que já está pago, quitada a dívida. Eles creem que a coisa ainda está para ser concluída. E quem vai concluir é você. Jesus só começou a fazer a obra da redenção. Você que vai dizer, terminei. Entendeu? Isso é heresia. Isso é maligno. Já está consumado. Né? Já está consumado. Cristo já fez. Ele não ia te dar um perdão meia boca. O que é um perdão meia boca? Vou te perdoar até hoje, mas daqui pra frente depende de você lembrar e confessar e arrepender com muito choro todo dia. Esse é um perdão meia boca. Por quê? Porque se eu me converto com 12 anos, como foi o meu caso, até lá você foi perdoado. Fui perdoado só até os 12, quase nada. A maior parte veio depois e ficou por minha conta. E o senhor se colocou na situação difícil do pecado e agora, a partir de agora, eu vou conseguir me manter sem ele? Pois é. Então, essa é que é a ilusão desse pensamento, né? É que você vai concluir algo que Deus fez. Sim, Jesus justificou, mas você é que tem que se tornar justo. Entendeu? Isso é muito comum. Então, essa ideia de que nós vamos concluir produz esse peso que você está falando. As pessoas ficam cansadas. A vida cristã nessas igrejas é algo muito, muito cansativo. Por isso, muitas desistem no meio do caminho. O senhor tem uma palavra, disso que o senhor está explicando, que traz segurança. Se a nossa salvação ela é com base na obra de Cristo, a minha segurança é completamente diferente de eu acreditar que tem alguma coisa que eu é que tenho que fazer. Isso não traz segurança. Não, né? Não há segurança. Quem não crê que a obra está consumada, que ele mesmo tem que concluir alguma coisa, ele não tem segurança. Por quê? Porque ele não consegue. Não consegue. Então, ele nos salva e ele também nos sustenta como salvos. Não tem esse negócio, ele me salvou e me colocou aqui, agora se segura. Se segura porque se você cair é por sua conta. Não, ele não largou você por sua conta, ele continua nos sustentando. Por isso que ele é o nosso sumo sacerdote, ele nos sustenta. Então não é você que se agarra nele, ainda que você deve se agarrar. Mas a sua segurança não é essa, é ele segurar você. É verdade, pastor. O senhor falou muito essa questão de a palavra que o senhor fala, menciona João 19:30, né? Que está consumado, né? Adão recebeu o Éden pronto, né? Mas nós entramos numa salvação pronta. Mesma coisa. Não é o fato de nós entrarmos aqui que vai fazer de mim mais um cooperador
a meu favor de uma salvação que é promovida por, digamos, uma performance de uma liturgia piedosa, digamos, né? Porque eu acho que eu tenho que orar todo dia, ler a Bíblia, senão. É muito ruim, porque tudo é barganha, entendeu? Então a minha quantidade de orada, Horas oradas. oração né? A quantidade de oferta, de dízimo, tudo isso é mensurado, né? E Deus quer cada vez mais. Meu Deus. Isso é o que é ensinado. Então não há limites. Deus é insaciável, né? Não há limites. Então Deus, dízimo não, é 20, é 30. Orar meia hora não é 1 hora, 2 horas. Então não é isso, é um relacionamento com a pessoa. Se é um relacionamento, as coisas têm que fluir de maneira espontânea. O senhor ouviu uma vez, né, um pregador, não sei quem, que falou assim, que ele orava tantas horas por dia, né, pastor? Não, aconteceu comigo isso. Eu, quando me tornei pastor, aí me disseram, na época, né, os outros pastores da igreja, olha, quem não ora 1 hora tá desviado. Eita! Eu falei, puxa vida, 1 hora, né? Aí o que eu fazia? Levantava cedo, ia lá pro prédio da igreja, colocava um despertador, um relógio para orar 1 hora. Aleluia. Não podia parar antes de tocar. 1 hora. Fiz isso por muitos anos. Depois, eu fui numa conferência e lá me disseram, olha, pastor que não ora 2 horas por dia tá desviado. Eu falei, puxa vida. Aí já ficou mais difícil, porque agora tinha dia que não dava para dar 2 horas. As circunstâncias aconteciam. E aí um dia eu fui numa conferência da Igreja da Paz, lá em Santarém, tinha um coreano pregando lá. Esse coreano, oh Deus do céu, que o Senhor tem misericórdia dele. Aí ele falou que ele orava, se não me engano, 6 ou 8 horas por dia. E ele dizia, se você não ora pelo menos 4, você não pode ter ministério. Eu fiquei pensando, nunca tive ministério. Porque eu não oro 8 horas por dia dessa maneira. Eu até oro o dia inteiro, mas não desse jeito. Não é? Então, o problema da lei é isso. Eles transformam até a oração, que é um relacionamento afetuoso, transformam isso num negócio com Deus. Né? Eu orei 4 horas, Senhor. Agora o Senhor tem um compromisso de fazer isso para mim. Entende? Porque não tem graça nenhuma envolvida. É só esforço próprio, merecimento e troca. Meu Deus. Chegar pro pai e pra mãe, eu te abracei, beijei o mês inteiro e agora eu quero um presente. Exatamente. É exatamente isso. Viu, pastor? O apóstolo João fala em 1 João 2:27, né? A unção que recebeste permaneça em vós, né? E não é necessário que ninguém vos ensine, não é necessário que ninguém diga para você 1 hora, 2 ou 3. A unção que você recebeu ensinará todas as coisas, né, pastor? Claro. Então é um relacionamento. Tem dias que eu oro muito, porque eu preciso mais do que outros dias, porque o Espírito me leva. Outros dias eu oro menos. Então, essa coisa de você ficar contando as horas com o intuito de provar para Deus que você é santo, isso gera muito peso, muita condenação. Você vê, não deveríamos aumentar a condenação das pessoas. Elas já se sentem condenadas, né, por tantos pecados. E aí chega na igreja, ela é condenada porque não ora, é condenada porque não contribui, é condenada porque não lidera, porque não prega o evangelho, porque não traz o visitante. É só condenação. E acreditam mesmo que condenação vai transformar o mundo. É né? muito ruim quando transformamos a necessidade de orar em um mero legalismo. É claro que a oração é um relacionamento que tem que ser mantido, né? É saudável, é prazeroso, mas nunca uma legalidade, né, pastor, performática. Se a pessoa começa a orar, pastor, tipo assim, cheio de regras. Eu tenho que orar, mas aí eu oro 5 minutos em línguas, depois eu tenho um tempo para orar por isso, por aquilo. Deus, ele recebe, ou tem que ser tipo espontâneo? Não, eu vou fechar a porta do meu quarto e ter uma conversa espontânea. Sim, quando você está aprendendo, você pode seguir uma certa fórmula, nada de errado. Não tenho nada contra fórmulas, principalmente para crianças. Então, você diz para a criança, olha, nós vamos para casa do seu avô. Então, quando chegar lá, você vai lá cumprimentar, pede a bênção. Ok? Ele vai pôr você no colo, você não vai chorar. E na hora de ir embora, você vai lá dar um beijo nele, despede dele. Tá me entendendo? Então, veja, a mãe colocou um roteiro para a criança relacionar-se com o avô. Quanto tempo ela vai precisar desse roteiro? Não sei, mas vai chegar um momento que não precisa mais. Amém.
Vai chegar um momento que ela vai fazer aquilo de maneira espontânea. Exato. Ela vai chegar, vai cumprimentar, vai pedir a bênção, vai fazer tudo que tem que fazer espontaneamente. Mas quando se é criança, é preciso aprender algumas coisas. Então, as pessoas têm que aprender a orar. Eu sei, mas orar não é só falar com Deus? Pois é, mas as pessoas precisam de aprender, porque são crianças na fé. Sim. Então, podemos fazer isso, ensiná-las a orar. Então, a oração do Pai Nosso, por exemplo. A oração do Pai Nosso, você deve encará-la como um roteiro de oração. Né? Um roteiro. Então, eu já fiz isso, eu nem sei te dizer quantas vezes na minha vida, anos e anos e anos. Então Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai Nosso, relaciona sempre chegando diante de Deus como Pai. Né? Santificado seja o teu nome. Um tempo de adoração, Amém. exaltação. Amém. Vem o teu reino. Amém. Senhor, faz a tua vontade Amém. na minha vida, na minha Amém. casa, na minha Amém. família. Né? O pão nosso, o meu pão hoje, dá-me, Senhor. Dá-me Amém. suprimento. Exato. Né? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo, ou como eu fui perdoado, acho que isso é mais apropriado dizer agora assim, né? Perdoa porque Cristo já me perdoou, né? Eu não carrego ressentimento contra ninguém. Amém. Livra-me do mal. É importante orar todo dia para Deus livrar do mal. Então, veja, é um roteiro. Mas algumas pessoas querem pensar que se ele repetir aquilo, Deus vai ficar contente. Ele está repetindo, então é isso que Deus deseja. Então tem que chegar um momento da maturidade que para de ser só uma repetição e um roteiro. Né? Exatamente. Tem que chegar nesse ponto. Essa questão, pastor, falando sobre perdão, graça, oração, né? Como está a versão aí, né? Perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. É o inverso sentido, né, pastor? Na verdade, obviamente não existe nenhuma uma trama, uma troca com Deus. Eu sou perdoado porque perdoei. Provavelmente deve ser isso que a Norma estava perguntando, né? Provavelmente foi aí que surgiu essa questão. É isso. Porque Jesus disse realmente, né? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Então, mas é importante entender que não existe essa troca. Entendeu? Lá em Efésios, no capítulo 4, é o último versículo do capítulo, né? O apóstolo Paulo diz: perdoai uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Então, hoje, o perdão vem primeiro. Naquele momento, não vinha. Por quê? Porque Jesus não tinha morrido ainda. Exatamente. Mas uma vez que ele morreu e ressuscitou, seu sangue foi derramado, agora eu creio que já sou perdoado. E porque eu sou perdoado, eu vou perdoar. Amém. Amém. Esse é o grande sinal de quem creu que foi perdoado. Ele não retém o perdão para ninguém. O Aleluia. que nasceu de novo, que é nova criação, ele já pratica isso, né? Exatamente. Mas, infelizmente, tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas elas acreditam que foram salvas porque elas são gente boa. Entendeu? Não, eu não era mal, era muito bem. Sabe, eu estava quase pronto, só faltava ir para a igreja. Eu sempre pensei em Deus. Sempre. Tem gente que acha, ele presume, e tem igrejas que isso é ensinado, inclusive, né? Tem aquele ímpio que é íntegro, correto. Então ele já está pronto, só falta converter. Então isso é um engano, uma mentira diabólica que as pessoas têm. Você sabe, Jesus contou uma parábola uma vez, está lá em Mateus 18, que um rei, né, tinha um cara que devia para ele muito dinheiro, 1 bilhão de reais. A dívida muito grande, muito grande. E o rei falou: tem que pagar. E se não pagar, vai para a cadeia. E o cara ajoelhou, pediu clemência, misericórdia, eu não tenho como pagar, né, me dá mais um tempo. E o rei se compadeceu, diz a Bíblia, e perdoou a dívida dele. Não pode ir em paz, você não deve mais nada. Não é uma maravilha isso? Mas aquele cara saiu dali, obviamente feliz, porque é como ganhar na loteria, né? Uma dívida tão grande perdoada. Exatamente. Ele encontrou um outro que devia para ele R$1.000. Micharia. E o cara falou: me perdoa, eu vou te pagar, e tal. E ele falou: não, você não presta, vou te mandar para cadeia. Oh, Deus. E aí os companheiros viram aquilo, foram conversar com o rei. E contaram toda essa história. O rei mandou chamar o cara. Falou: escuta, eu não tinha te perdoado aquela dívida tão grande. E o cara disse: sim,
Então por que você não quis perdoar o outro uma dívida tão pequena? E aí ele não teve resposta para dar e o rei mandou prendê-lo, né? E ele foi ficar lá junto com seus exatores. Agora veja, por que esse cara... A grande pergunta inicial é essa. O rei tinha perdoado ele. Tinha. Mas depois o rei retirou o perdão. Pois é. Isso é uma coisa assustadora. O rei perdoou, mas agora não perdoou mais. Por quê? Porque o cara aceitou o perdão achando que o rei tinha visto o quanto ele era bom. É como se ele dissesse, olha, o rei viu que eu sou gente muito boa, falou, vou te perdoar. Agora você não, eu te conheço. Você não vale nada, então você não vai ser perdoado. Então ele tinha uma opinião de si mesmo cheio de merecimento e justiça. Então ele entendeu a graça de Deus baseado no mérito. Como se fosse uma bênção para o merecimento. É o exato oposto do significado de graça. Mas é esse o pensamento de muitos crentes. Entendeu? Poxa, isso é muito claro. E aí, quando o rei retira o perdão, ele na verdade não está retirando. O perdão estava disponível, mas se você não pode recebê-lo, a não ser que você entenda que é pela graça. Meu Deus. Pastor, tem E aí, só concluindo, Rigonato, aí você tem essa outra questão, né? Como é que o coração daquele cara foi mostrado? Quando ele teve que perdoar. Então, o momento em que você tem que perdoar vai falar muito a seu respeito, se você nasceu de novo ou não. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela não perdoa. E ela fala, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Entendeu? Mas aquele que teve uma dívida tão grande perdoada, que entendeu que foi perdoado, ele não consegue reter. Ele vai perdoar. Pastor, a questão aqui, porque esse ensino de Jesus tremendo aí, como o senhor explicou para nós, mas Jesus, no final, né? Imaginar que é o Senhor que tinha perdoado, aí ele retirou o perdão, ele foi indignado, ele entregou aos carrascos até que se pagasse toda a dívida. Há uma possibilidade da dívida ser paga até que? Não há nenhuma possibilidade, senão o rei não teria tido compaixão. Não há nenhuma possibilidade de pagar. E o rei percebeu isso, você não pode pagar, você não tem a mínima condição de pagar, você está pedindo misericórdia, eu vou te dar misericórdia. Só que ele recebeu na postura errada. Então tem muita gente assim na igreja, ele acha que foi salvo porque Deus viu algo bom nele. Deus olhou, lá no fundo ele viu que eu sou gente boa, entendeu? Aquele cara ali não é. Então como Deus viu, então eles sempre estão buscando para si algum merecimento. Cuidado com isso. E tem uns que pensam assim, meu Deus do céu, o que Deus viu em mim, né, para fazer isso, não é? Que pergunta, pastor? A pergunta eu acho justa. A resposta é que é complicada. O que Deus viu em mim? Uma boa pergunta. Mas quando você fala, Deus viu que eu sou muito bom. Deus viu que eu tenho um coração maravilhoso. Então aí a sua resposta foi problemática. Entendeu? O que Deus viu em você? Deus viu o trapo de imundície. Deus não viu nada, porque em nós mesmos, em nossa carne, não existe nada bom. Não existe nem um homem bom, nenhum sequer, diz a Bíblia. Nenhum sequer. Então, o que Deus viu? Isso é um mistério, não sei o que ele viu, mas ele me amou. Amém. E geralmente quem sabe que não tinha nada para merecer, ama muito, né, pastor? Exatamente. Quem é muito perdoado, esse ama mais. Esse é o veredito do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pro Lélio Gustavo, então. Ele é lá de Aparecida de Goiânia, da Igreja Videira, e vai fazer uma pergunta pelo vídeo. Roda para nós. Olá, pastor. Meu nome é Lélio, sou da Videira de Aparecida. Quero tirar uma dúvida com o senhor. A Bíblia fala em Tiago 1,19 que nós somos instruídos a estar prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. E como que a gente pode estar aplicando isso nos dias atuais, nos dias de hoje, né? Quando somos provocados, pressionados. Eu falo isso na igreja, em casa, até mesmo no nosso trabalho. E também qual o papel do Espírito Santo no controle das nossas emoções diante dessas situações difíceis que envolvem o nosso controle emocional. O papel do Espírito Santo é te ensinar. Ele não vai viver no seu lugar. Uau. Você vive a vida.
Entendeu? Você não está possuído por um espírito. O Espírito Santo não possui, ele habita junto com você. Então, ele é uma vida que te foi adicionada. Isso é algo muito profundo. E ninguém pode te separar dele. Mas ele está aí, primeiro, para te lembrar de toda a verdade. Entendeu? Então, quando você é lembrado da verdade, a verdade tem o poder de transformar. Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando o Espírito Santo te guia a toda a verdade, isso te leva a viver cada vez mais livre. Cada vez mais livre. Então, a pergunta é: o Espírito Santo, ele controla as minhas emoções? Não, não controla. O Espírito Santo não controla. Até porque as emoções de si mesmo, elas são neutras. Emoções são moralmente neutras. Entendeu? O que é realmente errado? Ou o que é problemático? É o pensamento. Porque existe uma sequência que as coisas acontecem na nossa psique. Então, a nossa mente, ela começa a raciocinar. Esse pensamento, esse raciocínio, produz uma emoção. E essa emoção vai produzir uma ação ou reação. Então, como é que funciona isso? Eu estou aqui andando de carro, eu estou pensando, gente, realmente eu não sou nada mesmo. Como eu sou estúpido, meu Deus do céu, olha aí o que eu fui fazer. Então eu estou com um pensamento muito ruim. Esse pensamento vai produzir em mim emoções? Vai, eu vou ficar nervoso. Eu vou ficar nervoso sozinho. Ninguém está me fazendo ficar nervoso. Eu estou nervoso sozinho. Mas na hora que eu encontrar eu vou jogar em cima dele a minha raiva. Entendeu? Você fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Porque você nem lembra mais que você estava pensando no carro. A pessoa entendeu? Fica até pensando, fala, por que será? Né? Não então, entende. Aí, dito isso, qual que é a maneira de você controlar as emoções? Controlando o pensamento. Controlando o pensamento. Amém. Você não controla a emoção. Uma vez que ela veio, meu amigo, então você simplesmente agora tem que estar consciente dela, avaliar se ela pode ser expressada ou não, com bom senso, e pronto. Ah, mas eu não posso reprimir, pois devia. Você vive em sociedade, tem certas coisas que você tem que guardar consigo, ok? Mas se você quer vencer esse sentimento, essa emoção, às vezes negativa, às vezes muito ruim, então mude o pensamento, renove a sua mente, passe a pensar em linha com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Pastor, ele colocou a palavra pressão. Ele é pressionado em casa, pressionado na igreja, pressionado no trabalho. Então, percebe que, em linha com o que o senhor está falando, a crença dele é uma crença de resultado. É de performance. De performance, não é isso? Porque ele está pressionado em todas as áreas da vida dele. Aí ele está questionando aqui, qual que é o papel do Espírito Santo? Bom, essa performance está muito relacionada com a obediência, com a lei, no geral. Já o Espírito Santo é nos conduzindo, a graça de Deus, a receber de Deus. Então, o senhor já falou do pensamento, eu tinha anotado aqui a palavra crença, né? Ele precisa... Sim, crença é pensamento. Ele é mudar esse pensamento. A crença é um pensamento. Porque daí a vida dele passa a diminuir essa pressão. Sim, a maneira como nós somos transformados, Lélio, é Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Renovação da mente significa mudança de conceitos. Esquecer os conceitos da velha vida e ganhar conceitos novos baseados no Evangelho. Quando a sua mente é renovada com esses seus conceitos novos, o seu comportamento naturalmente vai fluir nessa direção. Porque imagina, eu estou pensando, puxa, eu sou filho, estou meditando, pensando, eu sou filho, eu sou amado, olha, Deus provou que me ama na cruz do Calvário, morreu por mim, eu estou totalmente perdoado. À medida que eu vou pensando isso, vai produzir em mim emoções? Vai. Eu vou sentir alegria, paz, justiça, vou sentir um montão de coisa aqui. Isso, quando eu começo a sentir, se manifesta no meu comportamento. Amém. Entende? Então é preciso avaliar sempre o que você está pensando, qual que é o conceito que está por detrás. Ao invés de buscar mudar comportamento, muda a fé, né, pastor? Muda a crença. O Espírito Santo, como o senhor falou, pastor, ele não nos possui, mas ele nos controla. Eu sei, o senhor falou, ele nos ensina, a transformação
é por um processo de ensino. Mais leve. Tem até livros, né? Como ser controlado pelo Espírito Santo. Mas na prática não existe esse controle. O Espírito Santo não toma o controle de maneira que você agora é um marionete. Você vai sem querer ir, anda sem querer andar. Não, isso não existe. Né? O Espírito Santo, ele vai te mover o seu coração, ele vai te inspirar, ele vai falar com você, né? Mas você é que vai dar o passo, você é que faz a escolha, você é que vai viver a sua vida. Escolha viver da melhor maneira. Escolha viver cheio desse Espírito. Amém. Quanto mais você é cheio dele, mais você vai também transbordar essas emoções positivas, emoções boas. Pastor, mas no meu caso já veio emoção ruim. Então, não fique se condenando por causa de emoção. Como eu disse, emoções são neutras. Você ficou com raiva. Bom, fazer o quê? Né? Procure se controlar, mas não fique se acusando como se você tivesse um problema. Não, mostrou que você é normal, você tem emoção. Agora, se você está desconfortável em sentir, é melhor você avaliar a crença. A crença é um pensamento articulado por aquilo que você lê, escuta, né, pastor? Você conhece gente que não sei, vamos pensar no outro caso, né? Quando você era pequeno, você pediu ao seu pai dinheiro. Como é que ele ficava? Com raiva. Ficava nervoso. Entendeu? Por quê? Porque eu pedi o dinheiro? Não, porque tem algum conceito na cabeça dele. Entende? Mas que ele não admite. Entende? Não, ninguém pode pedir dinheiro, você acha que dinheiro cresce em árvore. Ele fica bravo. Né? Mas na verdade, existe um conceito na mente dele. Talvez o valor dele dependa do tanto de dinheiro que ele tem. Né? Como ele não tem dinheiro, ele não tem valor. E se alguém começar a pedir para ele, vai descobrir que ele não tem. Coisas desse tipo. Estou aqui imaginando. Há infinitas possibilidades de crenças. Sim. Mas quando você percebe a crença, você pode renovar a sua mente. Amém. O Espírito Santo faz isso, ele nos mostra. Amém. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo aqui no podcast. E o pastor Aloysio, na volta, responde a Eliana e comenta a notícia. Olha só, a justiça proíbe menores de 18 anos de atuar como influenciadores. Vamos entender aí a multa de 50 mil por dia para influenciadores abaixo de 18. Eita, vai mudar tudo, hein? Vamos ver. Pastor Aloysio responde já, não sai daí. Olá, querido irmão. Tenho um convite para te fazer hoje. Eu vou a Israel no mês de novembro. De 7 a 15. Vai ser só Israel, não vamos fazer outra cidade. 7 a 15. E é uma viagem especial, como eu nunca fiz antes. Prometi para minha neta que quando ela fizesse 12 anos, eu iria batizá-la lá no Rio Jordão. Promessa de avô. E ela agora completou 12 anos. Então eu estou indo para batizá-la. Se você tem filhos nessa faixa de idade, 11, 12 anos, que ainda não se batizou, venha comigo. Vamos fazer uma caravana diferente de todas as outras, né? Com muitos juvenis. Nós vamos ter uma programação especial para eles durante toda a caravana. Se você quer mais informações, já está aparecendo aqui na legenda e entre em contato com a agência e venha conosco conhecer o palco, o cenário, onde tudo aconteceu e vai voltar a acontecer. Estamos de volta com Escola da Graça Cast. Para você que ainda não participou, tá atrasado, hein? Precisa entrar lá no Instagram do pastor Aloysio, precisa entrar no canal aqui no YouTube, se inscrever para mandar sua pergunta. Não fica de fora, participa, assim como a Eliana mandou aqui, e o pastor já volta respondendo ela diretamente de Rondônia, pastor Aloysio. Olha o que ela está perguntando. Pastor, chamo Eliana, estou aqui em Rondônia, em relação ao batismo. Tem alguns irmãos da minha igreja que foram batizados quando eram crianças na igreja católica. Ainda não tiveram uma experiência de revelação pessoal para o batismo. Elas acreditam que não precisam batizar novamente. Elas são consideradas salvas, pastor? Então, nós caímos lá na primeira questão, a primeira pergunta que foi feita, né? É algo acrescentado à mensagem do Evangelho. Então, a mensagem é: pela graça sois salvos mediante a fé. O único requisito é crer. Mas, pastor, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Sim, mas o batismo de si mesmo não salva. O batismo não é salvação. Não é verdade? Então, se o batismo não é o que salva,
Você não deveria fazer essa pergunta, ela já está respondida, entendeu? A salvação não depende disso. Agora, o batismo é uma ordem de Jesus, é uma ordenança, por isso ele diz: quem crer e for batizado. Uma vez que você crê, a tendência normal daquele que creu é pedir o batismo. É dizer: não, eu quero um novo começo, porque as pessoas entendem intuitivamente o que é o batismo. É o encerramento de uma vida e o começo de outra. É isso que significa, entendeu? De si mesmo ele não tem poder, porque é só água. Mas ele tem um poder simbólico, como o pão e o cálice na ceia. Existe um poder envolvido ali nesse simbolismo de encerrar a vida do velho homem e renascer para Deus. Amém. Então, o batismo é, portanto, uma resposta daquele que creu. É justamente isso que Tiago diz, não é? Se você diz que crê, mas você não tem nenhuma obra, como é que eu vou saber que você creu de fato? Mesma coisa, você diz que crê, mas não aceita o batismo, como é que eu vou saber se você creu mesmo? Entendeu? Então é muito difícil saber se a pessoa creu de verdade se ela não manifesta nenhuma atitude de compromisso, dizer: não, eu quero me unir a Cristo. Eu quero, porque o batismo também é ser mergulhado em Cristo, mergulhado na igreja, ok? Bom, uma segunda questão colocada aqui é sobre o batismo que a pessoa já teve na igreja católica. E aí ela está dizendo que acha que esse batismo é válido e não precisa batizar de novo. Bom, isso tudo depende de qual igreja você frequenta. As igrejas, de maneira geral, têm opiniões distintas a respeito disso. Então, tem igrejas evangélicas que não aceitam o batismo de nenhuma outra igreja evangélica. Nenhuma outra. Qualquer um que chegar, por alguma razão, a mudar para essa igreja tem que se batizar novamente. Mesmo tendo batizado na protestante, né, pastor? Sim, é o ramo evangélico, né? Mas tem igrejas que são muito, muito sectárias e não aceitam o batismo de ninguém, não é? Então, isso é uma coisa que você tem que levar em conta. Agora, de maneira geral, as igrejas evangélicas, elas entendem que o batismo deve acontecer no momento em que a pessoa tem entendimento. Eu sei que há opiniões divergentes, mesmo entre igrejas reformadas, há uma ideia de que também pode se batizar a criança, porque enquanto ela é criança, ela participa da aliança dos pais, portanto, poderia ser batizada. Eu respeito isso, honestamente respeito isso, mas nós batizamos só quando completa 12 anos. Por quê? Porque compreendemos que é uma idade de entendimento. Ela vai fazer com consciência, com clareza. E que bebês não têm também que mudar a mente, converter-se. Mas garotos de 12 anos já podem dizer: não, eu quero a Cristo, eu quero o Senhor. Eles comparam a circuncisão, né, pastor? Que era um ato de justiça pela fé da velha aliança, né? E não é que eles comparam, eles consideram o batismo uma continuação. Uma continuação da circuncisão. Então, a circuncisão era no Velho Testamento, que o batismo tornou-se no Novo. E a circuncisão, ela era, quando era bebê, né, uma semana de vida, por causa dos pais. Os pais estão na aliança abraâmica, o filho também entra. Então, baseado nesse princípio, igrejas como a igreja presbiteriana, por exemplo, eles creem assim e batizam os bebês, filhos de crentes. Que coisa. Filhos de crentes. Por quê? Porque entendem que aqueles filhos participam da aliança dos pais. Eu acredito nessa verdade, participa mesmo. E eles batizam, então, crianças e adultos, pastor? O adulto que vem convertido sem os pais? O adulto que vem, que se converte, é batizado. Ah, entendi. Eles batizam o adulto porque converteu já adulto. Mas se esse adulto depois tiver um bebê, o bebê é batizado. Entendi. É assim que funciona. Mas então está fundamentado, né, pastor? Sim, existe um fundamento. Por isso que eu não considero de forma alguma a igreja presbiteriana que tem um ensino herético. Não, de maneira nenhuma. Eles batizam criança, eu não batizo. Então nós temos uma diferença, mas respeito profundamente o argumento, porque é um argumento também muito poderoso e muito bonito, na minha opinião, né? Deus tratar conosco com base na aliança e com os nossos filhos também. Acho isso muito poderoso. E acho, inclusive, que esse argumento é uma explicação do motivo por que tem crianças possessas. Muitas pessoas não entendem isso. Pastor, crianças são salvas? Elas podem ser possuídas por demônios, né, pastor? Então, assim, eu não vou discutir com você, eu vou te falar só da prática.
Nós fazemos encontro com crianças aqui, muitos durante o ano, né? Eu acho que a gente faz mais de 100 encontros por ano só com criança. E em muitos deles, crianças ficam possessas. E normalmente ficam possessas por quê? Porque o pai ou a mãe consagrou ela a uma entidade. Consagrou, entregou ela. E valeu, porque o pai e a mãe têm essa autoridade. Ele entregou. E por isso, quando ela vai para o encontro, que a gente prega para ela tem às vezes 7, 8 anos, acho que é 8 anos o mínimo, né? Que vai no encontro, ela entende e ela fala, não, eu quero Jesus. Na hora que ela se posiciona assim, que você vai orar, ela às vezes cai horrivelmente endemoniada. Graças a Deus que é liberta. Mas a pergunta é, por que isso aconteceu? Por causa da aliança dos pais. Sim. Deus respeita isso, entendeu? Quando você, como pai, traz o seu filho diante de Deus, entrega para o Senhor, consagra, Deus aceita? Deus aceita. Mas você tem que entender que também uma entidade aceita. Se você entregar o seu filho para uma entidade, a entidade vai receber e Deus vai deixar, porque o princípio tem que valer para qualquer um. Então a escolha é dos pais, enquanto a criança é pequena. Os pais escolhem por ela. Pastor, quando o senhor falou Agora, nós pregamos para a criança por causa disso. Sim. Porque se ela entender e já invocar Jesus, mesmo que os seus pais não tenham se convertido, ela vai nascer de novo. Amém. E o que tem acontecido frequentemente é que muitas dessas crianças trazem os pais para a igreja. Estava lembrando daquele momento que o senhor falou que Jesus disse que aquele que for ele crê, né, e for batizado será salvo. Estava lembrando da Páscoa e do Mar Vermelho. A Páscoa é como se fosse o crer, né? E o Mar Vermelho é o batismo, né? Simbolicamente. E é interessante que de acordo com esses irmãos que batizam criança, é muito difícil um pai daquela época ter deixado o filho para trás, não atravessado o Mar Vermelho com ele, né? Com certeza. Entendeu? Não é difícil, então, não. É impossível. Isso não aconteceu. Então, não ficou ninguém para trás. Moisés falou nem uma unha. Nem uma unha. Ele levou os meninos, atravessou o Mar Vermelho. Então, ele... Mas a sua ilustração é ótima, né? Essa alegoria. Quando é que o povo foi salvo? Eles foram salvos quando aplicaram o sangue. Exatamente. No dia em que eles mataram o cordeiro, aplicaram o sangue, comeram o cordeiro dentro de casa, o anjo da morte passou, mas eles eram salvos, foram salvos da morte. Mas no outro dia, eles agora tinham uma jornada. E qual que é o primeiro passo dessa jornada? Passar o Mar Vermelho. E Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 10, que o Mar Vermelho é um tipo do batismo. Entendeu? Então, o que o Mar Vermelho fez? Colocou um fim no Egito, colocou um fim na autoridade de Faraó. Mudou. Então, se eles no outro dia, depois de salvos, dissessem assim, não queremos ir para Canaã, vamos ficar aqui no Egito mesmo. Eu te pergunto, Faraó ainda tinha autoridade sobre eles? Teria. Mas aí Deus quer quebrar essa autoridade completamente. Por isso o batismo é importante. Mudança de jurisdição, né? Exatamente. Pastor? Depois do Mar Vermelho, você não ouve falar mais de Faraó. Amém. Não se menciona mais, porque encerrou ali. Encerrou ali. Entendeu? Então é muito importante o batismo. A gente não trata isso com leveza de jeito nenhum. A gente é sério com relação ao batismo. Não batizamos criança, porém respeitamos quem o faz. Sim. Respeitamos, mas nós não batizamos. Nós consagramos os nossos filhos e os batizamos quando eles interam 12 anos. Pastor, o batismo também é uma aliança? Não, é uma confirmação. Confirmação da aliança? É confirmação da fé. Uma vez que você creu na aliança, sua fé tem que ser provada. Você tem que fazer uma demonstração dizendo, eu creio e me comprometo com ele. Então o batismo é um sinal de compromisso. Sim. Algumas igrejas são exclusivistas, né? Se crentes dessas igrejas vêm para a videira, nós recomendamos batizar? Então, isso aí é uma coisa mais diplomática do que espiritual. A nossa postura é o seguinte, se lá na igreja do véu, por exemplo, eles não aceitam o batismo da videira, então nós também, quando vem alguém do véu, nós batizamos ele de novo. Exato. Entendeu? Sim. Não dizemos que não valeu, apenas batizamos de novo. Por quê? Porque nós entendemos que existem sinais de que um movimento está caminhando no erro. Sim. Né? E
O primeiro sinal é esse. Eles acham que só eles é que são os escolhidos. Só eles é que estão indo para o céu. Então, esse é um mau sinal. Com certeza. Pastor, vamos comentar a notícia, porque na perspectiva da graça vem uma decisão judicial que prevê multa de R$50 mil por dia para cada caso irregular de menores de 18 atuando como influenciadores na internet. Então, coloca na tela para nós a notícia. O Portal G1 colocou o seguinte: a Justiça do Trabalho proibiu nessa semana, então a notícia data aí do dia 27 de agosto, Instagram e Facebook estão proibidos de permitir a atuação de crianças e adolescentes como influenciadores sem autorização judicial. E tudo isso veio no meio de uma grande discussão que nós até comentamos aqui, né? O senhor chegou até a dizer que nós combatemos essa adultização há muitos anos, só que aí está aqui, ó. Manter crianças e adolescentes expostos na internet para fins de lucro e um trabalho artístico sem autorização da justiça, gerando riscos sérios e imediatos à criança. Colocou aqui a juíza do caso. Como o senhor enxerga, pastor, essa questão da tutela dos filhos? E quando é momento de permitir algumas liberdades, como na internet, por exemplo? Tem pai que demora para dar o celular para o filho de maneira prudente, querendo preveni-lo de ser exposto a esse mundo tão perdido, né, pastor? Não é só exposto às ideias, mas exposto a riscos. Abusadores. Abusadores existem, estão aí à espreita, são pessoas endemoniadas que estão procurando o seu filho. Então você precisa ter muito cuidado, porque isso é verdade, eu não estou querendo assustar ninguém, é só a realidade, a feiura do mundo. Agora, essa coisa de adultização agora, esse debate, tudo bem, eu acho que tem que ser feito, mas nós já fazemos isso há muito tempo e isso tudo só mostra a grande hipocrisia que se vive. Por quê? Você deve se lembrar disso. Então, sempre teve concursos em programas de televisão, né, onde crianças se apresentavam como adultos. Sempre teve. E certamente, para selecionar aquelas crianças, tinha uma fila muito grande de outras que tinham os mesmos comportamentos. Então, essa coisa de criança usar maquiagem, criança fazer unha, né, colocar unha postiça, que mais? Tem crianças que até fazendo harmonia facial, coisas desse tipo. Então, isso é só uma continuação, não surgiu agora, entendeu? O que antes era feito em programas de auditório, de televisão, passou a ser feito por influencers, né? Pessoas que conseguem na internet, não sei nem como que elas conseguem, né? Mas elas têm esse poder de atrair a atenção de muitos, porque também tem muita gente querendo ver. Sim. Não é verdade? Agora, existe mesmo a adultização? Não. Existe a tentativa. Por isso que é errado. Porque a criança é criança. E ela não vai deixar de ser criança por causa do cabelo, da maquiagem, da unha, porque da roupa. Fala bonito, né, pastor? Tem algumas crianças que são melhores para falar e aí você pensa, meu Deus, ela é tão madura. Pois é. Criança. Mas é falso isso. Ela é criança. É criança. Então, nesse sentido, nós temos que apoiar esse tipo de iniciativa. Por quê? Porque de uma maneira ou de outra acaba protegendo as crianças desses influencers, porque deve existir milhares deles. Eu não sei quantos, mas deve existir muitos e muitos que usam essas crianças para obter ganho financeiro. E eu posso estar exagerando, mas eu acho que em muitas situações existe o abuso também sexual. Com certeza. Da criança. Então, é preciso, sim, proteger. São grupos, pastor. No passado não existiam mais. Grupos musicais de crianças, né? E assim, não são poucos os relatos dessas crianças, agora na vida adulta, relatando abusos. Sofriam com produtor, com todo tipo de gente. Eu me lembro de um artista que faleceu muito jovem. Ele chamava Macaulay Culkin. Ele era o garoto daquele filme Esqueceram de Mim. Não sei se você se lembra. Sim. Faleceu? Já morreu de uso de droga. Sim. Né? Então, ele, depois daquele filme, ele faz um papel de criança. Mas a circunstância daquela indústria, daquele negócio, leva a criança a situações, a provar e ver coisas que depois ele não consegue se recuperar. Então, esse menino, depois daquilo, ele
ele tornou-se um viciado e morreu com, não sei, 20 e poucos anos, viciado. Que coisa. Quer dizer, uma vida perdida. Sim. Por causa disso. Por quê? Porque pais gananciosos resolveram expor o seu filho a uma situação daquela. Então, eu penso que isso não é de hoje, não acontece agora, só que agora a visibilidade e o alcance tornou-se muito maior. Mas como você mesmo disse, cinema, TV, música, tudo isso já usava criança. Então, eu acho que ter uma fiscalização sobre isso é importante para guardar nossas crianças. Porque alguém vai dizer, pastor, qual que é o problema da criança ser precoce? O problema é que tudo que é precoce é azedo. E nós tivemos um caso, né, há um tempo atrás, de um garoto que estava pregando nas igrejas também. Sim, o pastor Mirim. Pastor Mirim, que o Ministério Público também foi atrás. Veja, isso sempre houve, sempre existiu, né? E as pessoas veem isso como sendo positivo, tá vendo? Dessa idade ele já está pregando. Tudo bem, eu acho que nessa idade ele já pode sim pregar, conhecer a Jesus, mas ele deveria estar pregando na escola dele, os colegas dele, e não em cima de um púlpito como se fosse um adulto, porque ele não é. Então, isso vai gerar problemas? Vai. Você sabe, quando a criança, ela é muito, muito paparicada, ela é constantemente o centro das atenções, se torna um adulto doente, terrível, problemático. Ninguém suporta. Entende? Por quê? Por causa disso. Então, não tem que colocar o holofote em cima, ela tornar-se o centro das atenções o tempo inteiro. Não, ela tem que crescer e quando ela se tornar adulta, ela vai poder lidar com isso. Apesar que nem adultos conseguem lidar bem com isso. Porque artistas são criaturas insuportáveis. Meu Deus. Fora a vida muito miserável também, né, pastor? O casamento deles não dura, são sempre envolvidos em polêmicas e também substâncias, né, o tempo inteiro. Infelizmente. Agora, não precisamos de permitir que isso aconteça desde a infância. Então, temos sim que proteger. Porque tem muita gente maligna querendo usar as crianças para isso. Amém. Muito importante. Se algum pai ou mamãe perguntasse, pastora Luiz, quando eu devo apresentar essas coisas para o meu filho? Não tem idade segura, né? Tem que estar sempre perto. Não tem idade segura, infelizmente. O fato de você segurar e não dar celular para ele aí até os 12, 13 anos de idade, que é o máximo que as pessoas fazem, não há garantias de que ele não vai usar mal. Entende? Há o risco dele usar mal. Na verdade, esse risco permanece por toda a vida. Não é? Mas pelo menos você vai dar para ele numa idade em que você já pode conversar, explicar. Né? E ele pode ter precauções. Né? Pelo menos isso. Mas eu acho que o melhor é que a criança não tenha nenhum equipamento que permita a ela conversar com estranhos. Aliás, pastor, conversar sempre, né? Por que eu tô tirando o celular? Sempre explicar os motivos. Sim, claro. Eu sei que não é para gerar aquela lei que vai gerar curiosidade, né? Mas uma conversa... É inevitável. É inevitável. Mas uma conversa inteligente ele ajuda. Ele está vendo você usar, ele também está vendo que alguns coleguinhas já têm. Então, é inevitável que ele vai querer também. Né? Isso aí não tem como escapar. Mas, como eu estava dizendo, essa coisa de... já me disseram isso uma vez, eu mesmo nunca lidei com ninguém nesse... Não, lidei com uma pessoa uma vez, que o filho estava entrando na internet e conversando no chat de um site. O menino tinha o quê? 9 anos de idade. E o pai e a mãe vendo ele sentado ali, entretido, e tiveram a curiosidade. Agora veja, precisava do pai ter curiosidade para ver. Aí foram lá ver, o menino estava conversando com um pedófilo que estava pedindo para ele tirar a roupa. Misericórdia. E pôr a câmera para ele ver. Entendeu? Olha que coisa pavorosa. Quer dizer, você não coloca na mão do seu filho hoje um equipamento que pode se conectar com a internet, porque ele vai conversar com alguém. Alguém vai conversar com ele, né? Alguém vai Até achá-lo. também a inteligência artificial, não sei se vocês estão sabendo, mas essa semana teve o primeiro processo nos Estados Unidos contra inteligência artificial por homicídio. Por homicídio. Por homicídio, porque um garoto, 16 anos de idade, suicidou-se. Por quê? Porque ele conversava o tempo inteiro com a inteligência artificial. Ele conversava o tempo inteiro. O resultado foi o quê? Morte. Os pais entraram com o processo. Entendeu? Mas eu acho que
quem tinha que ser processado eram os pais. Se é que alguém tem que ser processado. Por quê? Por que esse menino estava conversando e ninguém observou, ninguém foi lá checar? Isso é muito ruim. Sim. Né? Ainda que seja 16 anos, já não é tão fácil fazer isso, né? Mas mesmo assim fica aquela questão, né, pastor? Supervisione sempre e planta, né? Uma flecha, tem que lançar. Ah, mas vocês não estão na graça? Vocês não estão na graça, agora vocês estão aí na rádio proibindo a gente. Não, nós não proibimos coisa alguma. Mas nós precisamos entender que limites são importantes. E limites são de Deus. Pastor, Okay? Então coloque limites, tanto para si mesmo, quanto para os seus filhos. Porque o limite tem muitas vantagens, né? Uma delas é que dentro de limites você cresce saudável, você é espontâneo, você é livre. É incrível isso, esse paradoxo. Mas não há liberdade onde não há limites. Sim. Um exemplo que eu gosto de citar sempre é, procure imaginar você, um prédio em construção. Você está no 50º andar, não tem paredes ainda, só as lajes. E você está com a sua criancinha, você quer brincar com ele de pique-pega. Né? Vamos correr para pegar um ao outro. No 50º andar, sem parede. Dá agonia só de pensar. Então, tem liberdade? Não tem. Não agora tem. imagina a cena agora. Vou colocar as paredes normais e o pai está lá com a criança. Vamos brincar. Ele vai brincar à vontade? Vai. Porque o limite foi colocado. O limite é proteção. Entende? Você não deve encarar proteção como sendo legalismo. Ele não vai usar isso como troca para receber nada de você nem de Deus. Né? O limite é para guardá-lo. Essa é a recompensa, ser protegido. Aleluia. pastor, hoje em dia está se colocando a culpa em várias coisas, internet, mas muitos deveriam estar preocupados com a sua própria responsabilidade na criação dos filhos. Eu acho que está se entregando a criação dos filhos para várias coisas, menos a responsabilidade dos pais. Eu não tenho informação detalhada desse projeto de lei, mas eu acho que ele inclui responsabilização dos pais também. Sim. Inclui isso aí. Então, um pai ou uma mãe pode perder a guarda, dependendo do que ele está expondo os seus filhos. Sim. E até pagar a multa de 50 mil por dia. Esse é por para o irregularidade. influencer, né? Isso. Essa Perfeito, multa é para o influencer. Nós vivemos uma época, você está falando aí sobre a perda de guarda, é porque os conselhos, Ministério Público, Conselho Tutelar, Juizado da Infância, eles querem ser, né, muito atuantes, né? E a perda, ela é uma coisa bem provável quando se expõe, né? E esses órgãos, eles estão muito atuantes. Muito atuantes. Nós lidamos com isso constantemente, porque a gente lida muita criança aqui, e é sério, não brinque com isso. Amém. A juíza um dia falou, estava em reunião com ela, e ela falou para os conselheiros, né, do Conselho Tutelar, olha, vocês não tragam para casa de acolhimento, né, que é o nosso orfanato, onde a gente acolhe as crianças. Ela falou assim, ó, não tragam por maneiras ou motivos levianos, porque depois que vocês trazem para cá, é muito difícil de tirar, porque aí é moroso, é burocrático, são muitas reuniões, vai dar trabalho para muita gente. Então, se for para trazer para casa de acolhimento, traga por motivos que realmente justificam. Aleluia. Pastor, a gente vai caminhar para o final do podcast, já estamos no fim aqui do tempo, mas a Ana Caroline, ela fez uma afirmação do Velho Testamento que cabe aqui no nosso bloco. Isso tem graça? Olha só. Ana Carolina disse, pastor, quando eu leio o Velho Testamento, às vezes eu tenho a impressão de que ele foi escrito apenas para trazer dor e indignação. Olha só. Porque muitas histórias são tristes, pesadas, como o exemplo do sofrimento de Jó, pastor. Um livro cheio de perdas, dor, perguntas sem respostas, ou ainda a queda de Saul, um rei ungido que termina sua vida de forma trágica, derrotada, no desespero. É normal ter sentimentos ruins lendo a Bíblia, pastor? Como devemos lidar com essa sensação? A primeira coisa, você tem que crescer, né? Você sabe, quando você é criança, você, por ser infantil,
Você se impressiona com qualquer coisa. Então, a primeira coisa é isso, é preciso crescer, porque se você é adulto e não consegue entender a realidade da história, porque a Bíblia é um livro fascinante. Deus não poupou ninguém. Tudo é contado, tudo é exposto, tudo é relatado. Entendeu? Então é um livro cheio de verdades nesse sentido e não de aparências, né? Então você vê a história de Saul, começou bem, terminou mal. Salomão começou bem, terminou mal, não é? Você tem outros que foram punidos com juízos severos, né? Você vê na história de Caim, ele foi punido, mas ele matou o irmão. Você vê, é uma história. Se você for uma pessoa muito, muito sensível, vai dizer, puxa vida, a Bíblia está falando de um irmão matando o outro. Pois é, mas essa é a realidade da vida. Entendeu? E a Bíblia te mostra o significado disso. Sim. E se você não consegue ler o Velho Testamento, como é que você vai ler a crucificação de Jesus? Entende? Como você vai ler? Entendeu? Aí você vai ficar traumatizada. Nossa, eu não consigo imaginar alguém que foi açoitado daquela maneira, colocaram a coroa de espinhos, pregaram numa cruz e penduraram ele, pregos nas mãos e nos pés. Meu Deus do céu! Quer dizer, se você for observar bem, você vai ver que existe, na verdade, um pouco de sentimentalismo. Isso é uma coisa muito complicada, porque muitas pessoas querem encarar, principalmente vamos falar aqui agora da morte de Jesus, né? De maneira sentimental. Tem gente que fica com dó de Jesus. Fica com dó. Ah, tadinho. Então, mas a crucificação não está escrita para você ter dó de Jesus. Você não precisa ter dó do Senhor Jesus. Tenha dó de si mesmo, mas do Senhor não precisa. Por quê? Porque você tem aquela postura, não é, Guilherme? Infantil, né? Aqueles malvados mataram Jesus, né? Soldados romanos Aqueles soldados mataram Jesus, né? Gente muito ímpia e tal, e você é tomado de um senso de justiça e indignação, mas tudo isso está fora. Jesus, ele se entregou. Amém. Ninguém podia tirar a vida dele. Ele a deu espontaneamente. Amém. Espontaneamente. Entendeu? Então você não tem que ter dó de alguém que está dando porque quer dar. Você não precisa ter dó dele. E ter dó de Jesus não salva. Não salva, Não né, salva. pastor? Salva você crer que o sofrimento dele teve um E propósito. não te traz, porque eles pensam que não, se eu sentir dó dele, ele vai me abençoar. Não te traz nenhum benefício também. Nenhum né, benefício. Você vai assistir lá a Paixão de Cristo, que é um livro, que é um filme assim, chocante, né? Não é mentiroso, mas é chocante. E muitas pessoas choram no cinema, choram, mas choram, esse choro de dó de Jesus não leva a lugar algum. É só um sentimentalismo. Pastor, Jesus não falou para umas mulheres, ali na hora que ele estava caminhando para a cruz, parece que teve uma situação dessa de alguém falar alguma coisa que ele deu uma resposta para a pessoa. Eles estavam chorando vendo Jesus sendo levado, e Jesus falou, não chore por mim. Não chore por mim. Chore por vocês mesmos e pelos seus filhos. Uau. Mas por mim não precisa de chorar. Jesus já deu a resposta. Pastora Ana Carolina, perdão, Moto, você ia concluir? Ok. A Ana Carolina, ela coloca uma coisa aqui, né? Perdas, dor, perguntas sem resposta imediata. O imediatismo é um grande mal no nosso coração, né, pastor? A gente quer que Deus age no nosso tempo. E você não consegue lidar com perguntas sem respostas. As perguntas que são feitas, por exemplo, no livro de Jó, elas só têm uma resposta possível, né? Porque todas questionando se Jó é como Deus, né? Você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? É uma pergunta sem resposta. Vou responder o quê? Onde é que eu estava? Não sei. Onde é que você estava quando as estrelas cantavam juntas? Puxa vida, não sei onde é que eu estava. Então, nós temos que... Isso é maturidade também. Crianças não suportam fazer uma pergunta e não ter uma resposta do jeito que ela quer. Mas adultos aprendem que há certas coisas que estão além da nossa compreensão. E Deus é uma coisa como essa. Então você faz muitas perguntas a respeito de Deus e você não consegue, a princípio, entender. Mas lidar com isso é que te permite adorá-lo. Se eu fosse capaz de responder tudo e explicar tudo a respeito de Deus, eu não iria adorá-lo. Então eu venho adorá-lo porque para mim ele eu conheço, mas ao mesmo tempo é um grande mistério.
entende? Ao mesmo tempo. Então, tudo isso caminhando junto. Isso é sinal que nós estamos crescendo. Mas quando você não tolera alguma coisa que você não entendeu, enquanto eu não entender isso, eu não vou avançar. Tem muito disso, né? É sinal de infantilidade. Então, precisamos de crescer. Leia a palavra de Deus entendendo que ela é inspirada por Deus. Amém. Nunca aceite nenhum pensamento contrário. Lá em 1 Timóteo 3, 22, se não me engano, o Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a educação na verdade. Então, toda a escritura é inspirada por Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E ela está aí para te edificar, para te abençoar. Mas você precisa de ter uma chave para entender o Velho Testamento. Sim. A chave é o Novo. Então, primeiro você conhece o Novo, depois você abre o Velho. Eu vou fazer uma sugestão para Ana Carolina. Ana Carolina, assina o escoladagraça.com que você vai ficar embasbacada. Você vai ver que a revelação é para tudo. Tem coisa que a gente não entende, mas o pastor Aloysio explica nos estudos lá. Pastor, falando da supremacia da graça, que imersão maravilhosa, viu, pastor? Tá sendo abençoado? Pelo amor de Deus. Tô acompanhando as aulas lá, mas eu vou dizer, tem coisas lá inditas. Tem que trazer depois. Inditas? Inditas. Ainda não foram reveladas. Indizíveis, inefáveis. Indizíveis, inefáveis. Ok. O autor de Hebreus Tá bom. ficaria chocado com a análise do pastor Aloysio. Tá bom. Para você que acompanhou o podcast até aqui, que bom que você veio. Segue o pastor nas redes sociais, inscreve aqui embaixo no canal. Quem tá na rádio, entra aí para você não ficar de fora e manda esse vídeo para alguém. Pastor, sempre uma alegria passar essa hora com o senhor, que passa como verdadeiros 10 minutos. Quarta que vem estamos de volta, pastor. Você sabe, Guilherme, voltando a essa questão da irmã aqui, eu fiquei encucado. Como é que alguém pode ter essa percepção da palavra de Deus? As histórias são muito, agressivas, violentas. Mas você já parou para pensar que ninguém fala isso das histórias de criança? Verdade. Mas as histórias de criança são também terríveis. Terríveis, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa falando lá da Branca de Neve e os 7 anões. Eu fico pensando, o que uma pessoa dessa diria se encontrasse uma mocinha na casa com 7 homens? Entendeu? Agora, os 7 homens viviam lá. Agora ela chegou, ela é que lava, ela é que passa, ela é que limpa a casa. Para os 7. Então, no mundo de hoje, esse 7 seria visto com muito maus olhos. Sim. Não é verdade? Você vai lá no Chapeuzinho Vermelho. Quer dizer, o lobo come, devora a vovozinha. Se você não acha isso forte, eu não sei o que é mais forte. E o pior, quando o caçador chega, ele corta a barriga do lobo. Quer dizer, tudo assim, uma violência inacreditável. Mas aí, essas histórias, ninguém fala nada, né? Tudo bem, é história de criança. Mas quando a Bíblia conta a verdade, a pessoa se fecha. Sim. Que pena. É porque nós não estamos mais no jardim do Éden, né, pastor? Deus tem que falar as coisas como elas são para o nosso ensino. Isso, para nossa instrução. Se a pessoa for um pouquinho honesta, pastor, ela vai perceber que seríamos nós se não fosse a infinita graça. Exatamente. Aleluia. Bom, espero que está cooperando com o Senhor, agindo na sua vida. Amém? O que eu posso dizer é, continue conectado, continue ouvindo, não só o podcast, entra lá na Escola da Graça, cadastre-se e esteja ouvindo. Quanto mais você ouvir, mais a sua mente vai ser renovada. Aleluia. Muito obrigado, pastor Aloysio. Pastor Rigonato, até quarta. Até quarta que vem, e mais esse momento de muita riqueza, de muita bênção, porque a palavra de Deus ela é sempre muito abençoadora. Aleluia. Pastor Marcos Mota, nos vemos quarta-feira. Quarta-feira, novamente, em nome de Jesus, estaremos aqui. Tem uma palavra só para finalizar, para Ana Carolina, né? Sobre o crescimento, porque ela está tão chocada com todas as leituras que ela faz do Velho Testamento, mas ela precisa de crescer. Por quê? Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem, né? E se ela está chocada com histórias que foram relatadas pelo Senhor, imagina como que ela vai poder desfrutar de algo que ela não vê. Então ela precisa de avançar nisso, né? E eu espero que a bênção do Senhor traga revelação na vida dela. Amém? Amém. É isso, ouvinte. Quarta-feira, nesse mesmo horário, com o nosso pastor Aloysio. Um forte abraço. Até lá.